Diante do tema sobre Apocalipse e escatologia, como romper a barreira entre o especulativo e o duvidoso? O que a Bíblia realmente ensina sobre o fim de todas as coisas? Quando começa o fim dos tempos? Qual a chave hermenêutica para a interpretação do Apocalipse? Qual o princípio padrão de interpretação das passagens sobre o fim dos tempos? Jesus está voltando mesmo? Os sinais hoje realmente mostram que Jesus está voltando? Bem, meus queridos, essas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Estamos de volta com o programa Teologia em Debate. E olha, meus queridos, o tema nosso nesse dia é a Bíblia e o fim dos tempos. Aliás, perguntar sobre o fim dos tempos não é uma moda passageira. Antes da morte de Jesus, seus discípulos lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Olha, até hoje, muitas dúvidas se levantam sobre o fim do mundo. Não é uma questão só dos discípulos quando estavam aos pés de Jesus. É uma questão da humanidade. Porém, diante disso, diante desses questionamentos sobre o fim dos tempos, especulações sobre esse tema frequentemente se convertem em debates desproporcionais e afirmações duvidosas. Portanto, muitas vezes o interesse saudável pela escatologia pode se transformar em frustração quando se entende corretamente questões e termos complicados sobre o fim dos tempos. Por isso, como encontrar o meio termo entre a especulação e o cinismo? Como encontrar o meio termo entre o desafio de saber o tema correto sobre o Apocalipse ou a síntese correta sobre o Apocalipse e a vontade de Deus no livro do Apocalipse? Para responder essas perguntas, meus queridos, nós estamos aqui com alguns pastores que vão nos ajudar a entender sobre o tema escatologia, sobre o tema do Apocalipse. Está conosco o pastor Edinaldo Almeida, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Está conosco também o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na cidade de Maringá, no Paraná. E está conosco o pastor Cleómenes Anacleto, que é o pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Agora, meus queridos, nós vamos começar fazendo uma pergunta. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o pastor Luciano. Pastor Luciano, diante de tantas especulações sobre o fim dos tempos, principalmente esses últimos dias, por conta de coronavírus, por conta dessa epidemia e também outros fatos que ocorreram, principalmente no ano de 2020, como romper a barreira entre o especulativo e o duvidoso diante das várias interpretações do Apocalipse? Olá, meus amigos. Antes de tudo, quero saudar os nossos colegas, né, pastor? Hoje nós temos dois novos colegas, né, do nosso programa, reverendo Edinaldo e reverendo Cleómenes. Um grande abraço para os irmãos. Então, queridos, é de cunho da humanidade, toda vez que há uma comoção, né, uma catástrofe, algo assim de uma grande magnitude, essa especulação com respeito ao fim do mundo. E isso não é de hoje, né? Isso é desde que o mundo é mundo e desde que a igreja já labuta nessa terra, já existem aqueles que, quando vem uma catástrofe, uma guerra, uma epidemia, uma fome, algo assim que alcança um número grande de pessoas, essas pessoas, não é, começam a especular a respeito do fim do mundo, a respeito da volta de Cristo, a respeito dos últimos dias. Quantas pessoas ao longo da história da igreja, nós conhecemos bem, não marcaram, inclusive, o dia de Cristo voltar, enganando muitos fiéis, e lógico, a gente sabe que tudo isso foi um grande engodo.
E nós tivemos agora, e temos, né, a pandemia aí do coronavírus, e não faltaram pessoas também para se levantar, dizer que o mundo está acabando, Jesus está às portas por causa dessa pandemia. Para a gente se livrar disso, meus irmãos, nós precisamos voltar à palavra de Deus e analisar os textos à luz da exegese e do seu contexto, aonde ele foi escrito, e principalmente numa hermenêutica, numa interpretação saudável dos textos que falam sobre o futuro, sobre o Apocalipse, porque são textos que têm uma hermenêutica toda especial. Então, para a gente se livrar dessa especulação, a gente precisa do ensino exegético, consistente, histórico-gramatical das Escrituras, para a gente não incorrer em erro de dizer uma coisa e depois da coisa não acontecer e a gente é tido por falso profeta. É verdade. Pastor Cleomes Anacleto, seja bem-vindo ao programa Teologia em Debate. Gostaria de voltar essa mesma pergunta para o senhor, para saber também sua opinião. Diante de tanta especulação em relação ao fim dos tempos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, como romper a barreira entre o especulativo e o duvidoso diante de várias interpretações que se fazem do Apocalipse? Eu vou seguir a palavra dessa figura ilustríssima que acabou de falar aí, a qual saúdo, bem como também ao Edinaldo e a você, meu ilustre irmão, porque o trilho não tem outro, é o da palavra de Deus, né? E aí nós temos que nos arvorar, pedir ao Espírito de Deus aquilo que os profetas escreveram sobre a iluminação, sobre a inspiração, melhor dizendo, né? E nós devemos, então, estar linkados pela graça de Deus, pedindo a sua misericórdia, para que ele nos ilumine o que foi escrito. Alguém disse com sabedoria que se alguém quiser entender as Santas Escrituras, terá que lê-la no Espírito e na maneira como ela foi escrita. Ela foi escrita de joelhos, né? Sobre a soberania e sobre a iluminação, a inspiração naquela época e também iluminação, mas hoje nós temos a iluminação do Espírito Santo nas Escrituras. Então, quando você citou aí... bom, mas eu queria só antes falar com os irmãos da importância, meus irmãos, desse assunto e parabenizar o reverendo por essa abordagem desse assunto, porque a gente, meus irmãos, eu já vi tragédias. Irmãos, eu estou dizendo tragédias. Eu vi o estrago de duas famílias numa proporção dantesca. Né? Um foi em Vitória, eu morava em Teoflotone na época, e um rapaz começou a estudar esse assunto fora do esboço ou do escopo teológico, bíblico-teológico, e esse rapaz concluiu que a volta de Cristo estaria aproximada aí por 3 anos, e aí ele começou, irmãos, houve conversões, que a gente fala, né, adesões à igreja dele em massa. E a mulher dele era filha de um fazendeiro lá naquela região, muito rico. E o sogro acreditou piamente no pastor genro, entende? Vendeu a fazenda, deu dinheiro para o pastor genro, para ele poder imprimir a ideia dele. Ele imprimiu e foi multiplicando. E era para 3 anos a volta de Cristo aproximadamente. Moral da história, antes de completar 3 anos, esse maldito se envolveu com a secretária da igreja, aí destruiu a família dele, o sogro, entende? Um dos irmãos da esposa foi o único que salvou com uma Kombi. E aí ele foi com a família dele morar dentro de uma Kombi, porque eles tinham dado o dinheiro dele, da família toda, ao pastor genro, que estava convencido da volta de Cristo. E aí Cristo não veio, como é claro, isso aí é tudo falcatrua e realmente ou ignorância cega, né, obtusa, ou maldade exacerbada, né, e colorida de um egocentrismo, de um egoísmo, sei lá, de uma busca de um falso, de um brilho, como aconteceu com a Valnice Milhomes também, que prometeu para Jesus voltar em 2007. Isso aí todos nós sabemos, né? O que me admira é que o pecador é assim, mesmo em vista de tanta decepção, ele continua, né, na sua cegueira, na sua ignorância,
nas mãos dos falsos profetas. Então, eu estou junto com o meu ilustre irmão Luciano. Nós não podemos sair do trilho da Sagrada Escritura. E aí, nós vamos ter daqui a pouco, você vai fazer essa pergunta, né? A abordagem nossa é gramática histórica, né? Gramática histórica com a aplicação espiritual, conforme os presbiterianos creem. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. E eu gostei que você deu início aí, quando você lembrou Mateus 24, né? Ou Marcos 13, que fala ali, e naqueles dias o sol escurecerá e tal, né? A gente pensa, eu estava fazendo, eu até vou pegar esse domingo de manhã. Eu já sei que Cristo gostava da Escritura, mas eu confesso a vocês que eu sabia que Cristo gostava da Escritura, mas eu não sabia era o quanto que ele gostava. O quanto que Jesus, meus irmãos, o quanto ele não falava nada, mas ele não arredava o pé de 1 centímetro da palavra de Deus. Esse texto aí que você falou, né? E naqueles dias, aí você lembra dos profetas menores, né? Naquele dia, né? O sol escurecerá, você vai lembrar dos profetas falando, né, vaticinando como Daniel, como Ezequiel, né? Você vai virar o filho do homem, aí você vai lembrar de Daniel, Ezequiel outra vez, o filho do homem. Aí você vai nuvens, virar nuvens, Ezequiel, nuvens, aquele julgamento ali do capítulo 1 que Van Damme que dizia que os deuses eram deus astronauta, a idiotice daquela bobeira toda. Vocês nem se lembram, vocês são criança, mas o livro dele fez sucesso internacional, né? Então, quer dizer, é isso aí. Mas olha, eu não vou nem acrescentar nada ao que o Luciano falou. E aqui eu já vou parar, porque eu sei que você tem pergunta importante para fazer para o nosso próximo irmão muito querido aí, o Edinaldo. E quem sabe o Edinaldo lança mais uma luz, a qual eu vou acabar não emitindo nenhuma, porque não tem mesmo. E porque o Luciano já comeu o meu lanche. Meu lanche não, ele comeu o meu banquete. Ok, não, maravilhoso, pastor, a sua resposta, reverendo Cleómenes. Aliás, então vamos fazer a pergunta para o pastor Edinaldo. Pastor Edinaldo, diante de tantas especulações sobre o fim dos tempos, nós podemos dizer, como tem um ditado que diz assim, todos os caminhos levam a Roma. Será que qualquer interpretação da Bíblia leva a Deus? Será que qualquer interpretação leva a uma síntese correta sobre o que realmente o Apocalipse quer nos ensinar? Como não cair numa armadilha de interpretação hermenêutica? Bom, evidentemente que eu quero antes saudar todos os irmãos. Obrigado, Cícero, pelo convite, pastor Luciano, poder conhecê-lo, reverendo Cleómenes. Eu sou de Dom Cavate, o reverendo Cleómenes passou por Dom Cavate. Tá certo? Igreja presbiteriana lá de Ipaúna, os nossos queridos irmãos. E, bom, evidentemente que não, né, Cícero? Nós estamos falando de princípios que realmente possam contribuir para uma análise criteriosa, uma conclusão mais precisa a respeito daquilo que Deus ele nos revelou, né? Daquilo que ele se deu a conhecer, do pouco que ele nos possibilitou compreender. E quando nós lidamos com as questões de natureza futura, escatológicas, a gente sabe da complexidade, né? As linhas, as variantes interpretativas aí e os estragos que elas podem causar à vida daqueles que vão ter contato com essa interpretação. Conforme o reverendo Cleómenes ele pontuou, uma má interpretação ela pode ser tremendamente danosa à vida das pessoas, não só do ponto de vista da frustração, mas do ponto de vista do desespero, né? Quando se tenta estabelecer uma data, quando se tenta estabelecer um cronograma a respeito dos acontecimentos do fim. Então, Jesus, por isso que ele não pontuou nada disso, por isso que ele lançou por terra toda essa pretensão de querer datar, de querer estabelecer os cronogramas. Veio aí a pandemia, então agora nós estamos naquele evento que realmente pode ser o evento que vai anteceder a volta de Jesus ou coisa do tipo. Então, a necessidade da gente se debruçar na palavra, né, entender os gêneros literários com os quais nós lidamos, a fim da gente almejar aí uma melhor compreensão. E, evidentemente, que nós não somos os donos da verdade. E eu gosto muito quando eu ouço algum pregador, como, por exemplo, o Dr. Augusto Nicodemos,
e quando o assunto ele é muito denso, ele é muito espinhoso, ele diz o seguinte: olha, nós temos aqui algumas interpretações, porém, nós adotamos tal interpretação por tais e tais razões. Não é? O nosso método interpretativo das Escrituras é o histórico-gramatical, não é? E quando nós lidamos com a escritura apocalíptica, nós precisamos ter um cuidado especial com essa literatura, dada a sua complexidade, dada a sua mensagem clara também, para a igreja já daqueles dias, não é? E para a igreja também ao longo da sua história. Então, não é todos os caminhos que vão levar a Roma, né? Nós entendemos que toda verdade é verdade de Deus, mas entendemos que há princípios que eles vão contribuir, evidentemente, de maneira mais eficiente para a gente extrair o sentido mais preciso, mais correto daquilo que Deus se propôs a ensinar e a se revelar. Ok, muito bom. Aliás, o pastor Luciano, ao qual eu vou voltar a pergunta agora, pensando na frase do pastor Edinaldo, dizendo que nós temos que ter cuidado com a interpretação apocalíptica, né, com a interpretação do Apocalipse, por causa da sua complexidade. Muitas especulações feitas nos dias de hoje fazem uso de textos apocalípticos, né, como se fosse uma roupa que você está vestindo, como se fosse uma coisa que você está pegando assim, costumeiramente no seu dia a dia, né? Mas, na verdade, sabemos que os textos de Apocalipse não são assim. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, pastor Luciano, para o senhor nos explicar qual a relação dos textos do Apocalipse, ou os textos apocalípticos, com o mundo e a igreja. Porque, às vezes, as pessoas estão aí vendo nossos tempos, vendo sinais da volta de Jesus, ou especulando a volta de Jesus, sem entender qual a finalidade dos textos apocalípticos com o mundo e com a igreja. Qual seria a relação? Primeiro, irmãos, nós temos que compreender que a literatura apocalíptica, né, na Bíblia, ela é um gênero literário. E como gênero literário, a literatura de Apocalipse, né, ela precisa ter uma interpretação que cabe ao gênero literário apocalíptico. Eu vou dar um exemplo para você. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1, ele começa dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a conhecer, mediante o seu anjo, a João, o qual notificou as coisas que haveriam de acontecer. Se você olhar no grego, aquela palavra notificou, você vai ver que é uma palavra que significa ensinou, apresentou por meio de símbolos. Essa é a chave da interpretação da literatura apocalíptica. Ela é uma literatura, na sua grande maioria, simbólica, com imagens fortes, imagens místicas, imagens que significam alguma coisa, e não que é a coisa em si. Vou dar só um exemplo. Lá no livro do Apocalipse, nós temos as duas bestas, aquela que está na terra e aquela que emerge do mar. Essa figura não é literal, porque a literatura apocalíptica é uma literatura simbólica. Então, nós precisamos interpretar, à luz do contexto, na igreja atual, pela qual o texto foi escrito, o que aquela besta da terra significava para a igreja na época do apóstolo João. Porque eu não creio que o apóstolo João escreveu um livro para consolar uma igreja perseguida, sendo que a igreja não compreenderia nada do que ele escreveu. É óbvio que toda essa simbologia era muito compreensível à igreja da época, porque ele escreveu prioritariamente e principalmente para trazer luz e esperança a uma igreja que estava debaixo de um tacão muito forte do imperador Domiciano. Então, a besta representa alguma coisa. E é isso que faz do Apocalipse um livro perigoso para aqueles que extraem textos fora do contexto e querem aplicar apenas a algo no futuro. O Apocalipse ele precisa ser interpretado primeiro à luz do contexto atual da igreja. E depois, os elementos que nos remetem ao futuro, eles serem interpretados também à luz dessa hermenêutica sadia, e não simplesmente tirar de lá as imagens, fazer uma interpretação literal
e muitas vezes completamente espúria e contrária ao que o texto quer dizer. O Apocalipse, a mensagem dele também é para hoje, porque tem elementos para as igrejas hoje, mas também tem uma mensagem que aponta para o futuro, e apontando para o futuro, nós precisamos saber o que essa mensagem representa, e não apenas fazer uma interpretação literal do texto, e é aí que as pessoas caem em muitos erros e enganam, infelizmente, os incautos, né? Nem Calvino, o reverendo Cleómenes sabe disso, nem Calvino, né? Ele se arvorou a interpretar o livro do Apocalipse. Imagine só, Calvino não tem livro impresso com o Apocalipse, tem de todos os outros livros, mas Apocalipse não. Por quê? Porque ele requer um cuidado todo especial. E hoje, nós, depois de tantos anos depois de Calvino, nós temos ferramentas muito maiores e melhores do que o próprio Calvino teve no tempo dele para interpretar esse livro. Né? Verdade. Diante dessa resposta do pastor Luciano, reverendo Cleómenes, que é uma resposta espetacular, que vai nos fazer até pensar na grande responsabilidade que os intérpretes têm em retirar do Apocalipse, né, o significado correto. Isso pode promover em nós um certo receio de entender o Apocalipse ou até mexer com os textos apocalípticos? Então, reverendo Cícero, eu outra vez aí vou pegar carona com essa. Falar com o pastor presbiteriano é um negócio maravilhoso demais, né? Mas é bom demais. Eu vou falar com você. Tem razão dos evangélicos pensar nos presbiterianos assim como pensam, pela graça e misericórdia de Deus. Essa raça é uma raça assim, meu Deus, de cabeça preciosa. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou então agora montar na carona aí do Cícero, do Luciano. Luciano, né? E dizer o seguinte, irmãos, eu tenho dado, né, pela graça de Deus, eu já tenho muitas matérias aqui ligadas ao apocaliptismo, né? E o último deles aqui foi o curso que eu dei para o nosso seminário acerca da literatura e da literatura apocalíptica. Então, mas aí, quando eu vou nas igrejas, eu falo assim, olha, por que as pessoas têm dificuldades de ler esse livro e medo de ler esse livro, de entender pelo menos o básico, né, do livro? Então, aí eu pego a carona do reverendo e digo, olha, esse livro foi escrito para consolar aquela igreja. Ora, o que consola uma igreja, irmãos? É a palavra de Deus, as escrituras. Então, aí de novo, nós vamos lá naquele máxima da interpretação calvinista, né, ou reformada, que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, eu tenho que ler Apocalipse com o filtro das Escrituras. Aí eu pergunto assim, irmãos, vocês têm medo de Apocalipse? Claro. Né? E vocês não entendem nada? Claro. Por quê? Simplesmente vou dizer uma coisa para vocês, porque vocês não lêem o Velho Testamento, vocês não estudam o Velho Testamento, vocês não memorizam o Velho Testamento, porque Apocalipse, segundo o cálculo, né, Luciano, deve ter aí os 440 versículos ao total do livro todo, 440 versículos. Desses 440, irmãos, 400, olha só, 95% aproximadamente, quase, é citação do Velho Testamento. Quando você pega trombetas, quando você pega cálices, ou seja, selos, trombeta e cálices, você vai ficar impressionado, porque aquilo ali é tudíssimo do Velho Testamento. As trombetas, por exemplo, uma por uma, é praticamente as pragas do Egito. Tocando a primeira trombeta, as águas transformam em sangue. Moisés fere o rio e o rio se transforma em sangue. Né? A segunda trombeta, isso que vem a praga, a escuridão. Quer dizer, é impressionante. Então, o que acontece? Você não salta quase, irmãos, você quase não passa de um versículo para o outro do Apocalipse sem que uma figura do Velho Testamento se manifeste e seja presente. Como simbologia. Aí que outra vez eu tenho que ficar nos pés do Luciano de novo, né? Como simbologia, né? E é claro, o livro foi escrito para aquela conjuntura, e eu também estou com o Luciano aí, apesar de que a gente tem muitas dificuldades até por alguns mais modernos agora, com o crescimento, inclusive, do pós-milenismo, né? Que hoje parece estar tendo um recrudescimento, um
crescimento grande. E eu creio que é hora também de nós, pastores presbiterianos, começar a estudar de novo, né, bastante o pós-milenismo, porque a gente pode até fazer injustiça a colegas que já estão abraçando esta linha de interpretação, uma vez que nós temos três, né? Eu estou falando agora mais da filosofia teológica do que quase bíblica, né? Que é o milenismo, vamos começar lá, o pré-milenismo, o mais conhecido, eu fui pré-milenista há muitos anos, né? Tinha uma confusão tão grande na minha cabeça que eu jamais preguei Apocalipse, eu tinha medo de Apocalipse. Então tem o pré-milenismo, né? Que tem aquela estrutura, aquela conjuntura de fazer aquelas 7 divisões, não sei o quê, aquela coisa louca toda que dá medo de você, se fala, não entendo, não vou nem entrar nesse negócio aí. Você tem o pré-milenismo, você tem o pós-milenismo, que eu digo esse grupo que está agora, ou essa nova linha que está recrudescendo de novo, ou recrudescendo de novo, né? E nós temos o amilenismo, que até agora a gente falava amilenismo, mas eu tenho também a inclinação, talvez os meus colegas tenham, até o meu irmão Cícero, da gente inclinar-se em pensar não em que é não milênio, né? Mas em pró-milênio. Eu acho essa ideia de falar pró-milenista. Então, eu sou pró-milenista, ao invés de ser amilenista. Né? Agora, eu sou amilenista, sim. Por quê? Porque eu tenho que negar aquela explicação de Cristo sair lá do seu trono celestial, de onde todo o poder lhe foi dado, de onde ele controla e governa todas as coisas, e trazer Jesus aqui, irmãos, para sentar em Jerusalém, misericórdia, né? Para sentar num tronozinho, daquele povozinho que rejeitou tanto a ele, que matou a ele, inclusive. Mas tudo bem, ele tem que oferecer a segunda chance, segundo os nossos irmãos aí. Então, eu tenho que fazer um malabarismo para colocar Jesus de novo lá, atender telefone. Agora não precisa mais telefone também, antigamente era assim, né? Atender telefone, ou usar coisa. Depois preparar um grande exército. E no final, quando o povo, depois do milênio, né? Eu não sei porquê, eu acho que Jesus deve enfrentar alguma corrupção também, porque não tem jeito de enfrentar aqui na Terra, né? O grande rei Jesus, Senhor do céu e da terra, o Deus dos deuses, glorioso aqui na Terra, ele vai ter também no reino dele corrupção, porque vai ter uma revolta no final, meus amigos, uma revolta, e Cristo vai partir para a ignorância, vamos dizer assim, né? E vai destruir, e aí verá sangue correndo na rua, quase no joelho do cavalo, você entendeu? Então, você pensa bem, aí Cristo fala, o meu reino não é deste mundo, aí Paulo fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, aí fala, não é carne nem sangue, né? Então, a gente não tem como. Bom, aí o que eu falo com meus irmãos? Meus irmãos, para vocês entenderem Apocalipse, por favor, leiam o Velho Testamento, porque ou vocês lerão o Velho Testamento ou ficarão apavorados com o Apocalipse. Porque quando eu vou no Velho Testamento, todas aquelas figuras estão lá, né? As bestas em Daniel, né? Eu vou ver que o próprio Daniel já ajuda, que são as nações, ou são os reis da terra. Então, quer dizer, eu já vou ter toda aquela maciez e aquela coisa. E vou dizer uma coisa que eu me lembro bem, eu vou gostar tanto de Apocalipse, eu gosto, não sei se é Kistemacher ou foi o antes dele, aquele que escreveu Mais que Vencedores, William Hendrickson, né? Hendrickson. Isso, Hendrickson. Ele fala que Apocalipse é o salmo do Novo Testamento. Eu achei essa frase maravilhosa. Assim como os salmos cantavam o Velho Testamento, Apocalipse é agora o cântico que soma, é a chave de ouro da Bíblia, porque fecha as Escrituras com cânticos, com louvores ao Cordeiro, entende? Então, a gente vê Cordeiro. O que é Cordeiro, gente? Cordeiro é a figura do Velho Testamento, né? Que está em João. João gosta muito dessa figura. O Batista apresenta Jesus como coisa. Então, é por aí. Então, fica o Luciano aí, e eu tenho certeza que o Edinaldo tem com certeza o Cícero, né? Porque se nós sairmos dessa trilha, a gente vai para o brejo, com certeza, né? A palavra de Deus explica a palavra de Deus. E só por aí, e ponto final. Se tem um texto na Bíblia escurecido ou sem entendimento, eu vou ter que ir em um outro para poder trazer luz sobre aquele ali. E a Bíblia se explica pela Bíblia. Eu acredito que é por aí. Que coisa bonita, que coisa boa. Bem, meus irmãos, nós estamos com o nosso programa Teologia em Debate, discutindo a Bíblia e o fim dos tempos, e acredito que os irmãos estão gostando do nosso tema, acredito que os irmãos tenham apreciado, mas Teologia em Debate vai para um pequeno intervalo, e depois do intervalo nós estamos de volta com o nosso programa Teologia em Debate. Já já voltamos. Até já.
Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora AD Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo, tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Estamos de volta, meus queridos, com o programa Teologia em Debate. Nós estamos de volta com o segundo bloco e hoje nós estamos falando sobre o assunto a Bíblia e o fim dos tempos. Nós estamos aqui com os pastores que estão nos ajudando, nos auxiliando, esclarecendo alguns assuntos muitas vezes tidos como polêmico em relação ao Apocalipse. Está conosco aqui o pastor Cleómenes Anacleto, é o pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Está conosco também o pastor Luciano Rocha, é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na cidade de Maringá, no Paraná. E está conosco o pastor Edinaldo Almeida, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, em São Paulo. E agora, meus irmãos, nesse segundo bloco, gostaria de voltar a pergunta para o pastor Edinaldo, que é o que estava faltando no nosso primeiro bloco. Pastor Edinaldo, de repente aquela pessoa leiga pega a Bíblia e diz, eu sou corajoso, eu vou ler esse texto aqui, eu vou ler esse livro. O que é que o senhor diria para essa pessoa? Ela pode ler o texto do Apocalipse literalmente ou simbolicamente? De que forma ela deve ler os textos de Apocalipse? Bom, nós já falamos aqui a respeito do gênero literário apocalíptico, né? Que ele demanda um princípio hermenêutico específico para a gente poder extrair dele a sua real mensagem e os reais significados que há nesse livro. É um livro muito precioso, de fato, dado o contexto que nós conhecemos, né, em que ele foi escrito, não só pela vida do servo de Deus João, mas pela igreja. Né? Então, é um livro encorajador, é um livro consolador, é um livro que traz para a igreja uma palavra de esperança, um povo sofredor, perseguido, cuja sua fé estava sendo provada. Então, Apocalipse é esse livro que diz para a igreja, olha, avance porque o Cordeiro venceu, o Cordeiro não está na sepultura, o Cordeiro Jesus ressuscitou, e é por causa do Cordeiro Jesus que nenhum imperador vai travar a igreja, vai barrar a igreja, vai impedir a igreja de progredir. Então, Apocalipse ele tem essa mensagem clara. Agora, essas informações, elas não surgem do nada, não é? Então, para a gente entender o que está por trás do Apocalipse, nós precisamos, juntamente com a leitura desse livro, nós precisamos ouvir alguns sermões, ler bons livros a respeito dos princípios que nos conduzam a ter um melhor entendimento a respeito dele. Nós não temos o costume, quando eu digo nós, eu estou falando nós evangélicos brasileiros. Nós somos de uma herança não reformada do ponto de vista aqui da Igreja Evangélica Brasileira. O presbiterianismo é a primeira denominação que surgiu no Brasil, mas nós sabemos que o movimento pentecostal foi o que mais cresceu e a maior denominação, juntamente com outras denominações. Então, o princípio de pregação expositiva, de você nunca pegar textos isolados fora do seu contexto, ele não é muito comum na Igreja Evangélica Brasileira. Razão pela qual nós temos vários equívocos, várias distorções, porque nós pegamos textos isolados, tanto para pregar, né, quanto na questão da gente tentar entender o que Deus está querendo dizer. Então,
nós não temos esta cultura. Eu, de vez em quando, algumas pessoas me mandam um WhatsApp dizendo assim, pastor, o que esse texto significa? Aí você tem que ir no que vem antes daquele texto, né, daquele versículo, analisar o que está por trás daquilo, para a gente poder realmente extrair o sentido do texto. Né? Mesmo que, às vezes, a expressão no grego ela tem uma ideia, mas nós precisamos levar em consideração o seu contexto, que vai nos apontar para a teologia do seu significado, o que o autor se propôs a ensinar. Então, Apocalipse não é um livro para se tomar ao pé da letra, de forma nenhuma. Né? A sua linguagem é uma linguagem simbólica, a quantidade de simbologia presente nele é algo extraordinário. Então, somente com a leitura da Escritura, como nós a temos, vai ser muito edificante, mas precisa acrescentar-se a isso bons livros de confiança, ouvir bons expositores da palavra de Deus, gente séria que vai jogar um pouco mais de luz no entendimento desta literatura. É aquilo que no século XVI aconteceu quando Jacó dos Armínios disse o seguinte, olha, eu recomendo a vocês que depois da Escritura leiam os comentários de Calvino. Então, juntamente com a leitura da palavra de Deus, se faz necessário outras ferramentas também de homens de Deus, piedosos, tementes, gente que estudou, que se preparou, que se debruçou em cima dessa literatura a fim de nos fazer compreendê-la melhor. Então, a literalidade ela não é um princípio que se deve aplicar a este livro, né? A sua linguagem é uma linguagem muito simbólica, compreensível para aqueles irmãos, conforme o Luciano diz. Eu também não creio num livro em que as pessoas e a igreja daquela época não entendia nada. Ela foi uma mensagem que teve a sua codificação, mas para que a igreja tivesse a capacidade de decodificar os seus sinais e a sua simbologia. Essa é a minha recomendação a isso, em relação àqueles que se propõem a querer estudar o livro, faça, mas acrescente-se a isso outras fontes também de conhecimento, que vai ser importante. Ok. Pensando até nessa resposta do pastor Edinaldo sobre buscar fontes, volto a pergunta para o pastor Luciano, porque, pastor Luciano, pensando em fontes, nós vimos que muitas das fontes que as pessoas usam para a interpretação do Apocalipse na verdade, filmes. Nós temos um filme aí que foi muito assistido aí, Deixados para Trás, que muitas pessoas assistiram esse filme aí, tendo como base fatos reais, ou seja, boa interpretação do Apocalipse. Há pouco tempo nós tivemos também uma novela chamada Apocalipse, e que eu acredito que muita gente que assistiu essa novela acreditava que a interpretação que estava ali é a interpretação correta. Mas, pensando, pastor Luciano, nessas bases que as pessoas aí fora têm, como o senhor poderia dar uma orientação para aquele que quer entender o Apocalipse, dando orientação da seguinte forma: entre os fatos atuais dos fatos antigos, para poder entender o que aponta para a volta de Cristo e o que não passa de mera especulação. Como a pessoa entender isso? Bom, em primeiro lugar, irmãos, a população em geral, o ser humano em geral, ele é muito suscetível à literatura mística, né? À literatura de ficção. E muitas vezes o público em geral, o leigo, ele não consegue separar o que é verdade bíblica daquilo que é ficção em cima da verdade bíblica. Essa série, né, que aconteceu, que é uma série de livros do Deixados para Trás, é uma ficção. Aquilo ali absolutamente não é a verdade bíblica com respeito ao final dos tempos. Aquilo é uma ficção que foi feita em cima de algo para tornar aquilo ali mais palatável, mais agradável. E os colegas também vão se lembrar daquele livro do Frank Perret, que, na minha opinião, causou muito mais mal do que bem, Este Mundo Tenebroso. As pessoas liam esse livro, fez muito sucesso, mas elas liam esse livro como uma teologia de batalha espiritual. E muita gente passou a acreditar que a batalha espiritual, que inclusive nós já gravamos aqui sobre isso, era do jeito do livro do Frank Perret, Este Mundo Tenebroso. Com o Apocalipse é a mesma coisa. As pessoas preferem crer numa ficção
do que crer numa realidade explícita, embora com uma interpretação um pouco mais cuidadosa da palavra de Deus. Agora, quando você lê o livro do Apocalipse, tem textos ali que são muito claros, que aludem realmente à volta de Cristo e que dizem isso, né, sobre a volta de Cristo. E tem textos ali, por exemplo, como o capítulo 1 e 2 e 3, que falam claramente as igrejas daquela época, de problemas, de desvios, de conduta, de teologia ruim, de várias coisas. E, de repente, Jesus Cristo vê a igreja, exorta a igreja e narra fatos que estão acontecendo naquelas igrejas, naquele tempo e naquela época. E que também, hoje, existem nas nossas igrejas. Imoralidade, desvios doutrinários, frieza na fé, enfim, isso tudo é uma mensagem para hoje. Se você for, por exemplo, no Sermão Escatológico de Cristo, e eu quero exortar você a fazê-lo, você vai ver um esboço maravilhoso ali que Jesus pinta do fim do mundo, né? E ali as cores, embora sejam vívidas da mensagem e da literatura apocalíptica, o sermão de Jesus ele é muito bem estruturado, porque quando ele responde aos seus discípulos a pergunta: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? E ele então começa a discorrer sobre os fatos que irão acontecer nos dias dele, há poucos dias depois e também no futuro, e ele culmina com esse sermão escatológico com a volta de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala do retorno de Jesus, o texto é muito claro, né? O texto pinta uma imagem muito grandiosa sobre a volta de Jesus. Agora, enquanto Jesus não vem, nós atentemos para os sinais, né? Aquilo que Jesus diz que são sinais dos tempos. E a gente convive com esses sinais ao longo de toda a história da igreja. Mas nos parece, e o Dr. William Hendrickson, no seu livro Mais do que Vencedores, diz isso, nos parece que quanto mais se aproximar do fim, ou seja, de quando Jesus voltar e consumar todas as coisas, parece que esses sinais serão intensificados. Então, é isso que a gente vê na palavra de Deus. Cuidado, a gente leia o texto dentro do seu contexto e, acima de tudo, extraindo aquela mensagem principal para a igreja original, porque assim nós vamos, né, ser iluminados pelo Espírito Santo, e a inspiração do Espírito Santo vai falar à igreja atual com respeito ao fim do mundo. Oh, interessante, viu? Muito bom. Agora, o pastor Cleômenes Anacleto, é interessante a resposta do pastor Luciano, porque ele nos remete a pensar que o ser humano, quando ele se depara com essa ideia de fim das coisas, de fim dos tempos, de que as coisas vão piorar, de que aquela expectativa, né, que ele tem, de que as coisas vão melhorar, de que depois da pandemia o mundo vai ser melhor, e aí se depara com catástrofes, com problemas no mundo inexplicáveis, na verdade, é como se ele estivesse sendo introduzido por Deus na realidade dos textos do Apocalipse. Por quê? Porque o texto apocalíptico ele aponta para o fim dos tempos. Mas o interessante, pastor Cleômenes, é que muitas pessoas só vão falar de fim dos tempos quando acontece alguma coisa muito ruim no mundo. Mas, pensando na literatura apocalíptica, pastor Cleômenes, e na interpretação, quando começou o fim dos tempos? Muito bem. Segundo o que nós entendemos na Sagrada Escritura, os profetas todos apontavam para o fim dos tempos com a lente, né, com o olhar na primeira vinda de Jesus Cristo. Então, a cruz de Cristo, a vida de Cristo, o Deus encarnado, o Deus presente conosco, ao chegar aqui, ele afunilou de uma maneira maravilhosa todo o escatom. Então, Jesus Cristo cumpriu ali na cruz o que concerne a sua primeira e a sua segunda vinda. Na cruz de Cristo há o julgamento final, vamos dizer assim, do pecador, que nele crê é salvo, que nele não crê já é condenado, porque Cristo é condenado, né? E ao ser condenado, o que nele se abriga recebe a sua transferência. Ontem eu estava lendo Isaías 52, 53, quando fala do servo sofredor. E não menos, eu fiquei estupefato. Ontem, aliás, hoje pela manhã, 8 vezes,
O profeta Isaías fala, ele levou nossas enfermidades, ele levou nossos pecados, o que estava sobre nós caiu sobre ele. Então, a substituição do servo divino é fantástica. Então, o que eu creio é o seguinte, os tempos, os últimos tempos, então eles apontavam para a primeira vinda, e da primeira vinda até a segunda, nós então estamos experimentando o que já vocês devem pensar aí, do já agora e o ainda não. Aliás, eu achei muito interessante que o Max Geringer, na entrevista na CNN, ele soltou de leve uma ideia do já agora e ainda não. Pessoal, ele deve ter lido uma coisa presbiteriana aí do Reformado. Já agora e eu ainda não. Então, o que acontece é o seguinte, reverendo Cícero, nós devemos lembrar que então, na vinda de Jesus, ele inaugura o reino, ele assume o trono, e agora nós já estamos nos últimos dias do mundo. Esses últimos dias vão ter 2000 anos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós é muito tempo, para Deus não é tempo nenhum, é pouco, não é nada. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo, então, agora, uma experiência gloriosa. Eu prego muito em Joel, capítulo 2, 28, e nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? E então os velhos profetizarão. Ele não fala em línguas, engraçado, o Joel não fala em língua. O que o povo tanto enfatiza, Joel não profetiza, né? Mas o fenômeno de línguas acontece também nessa inauguração, exatamente para quebrar a maldição de Babel. Considerando que Babel, o homem tentou subir e enfrentar Deus, e Deus desceu e confundiu a linguagem, separou o mundo pela língua. Agora, no Pentecostes, pela língua, o mundo é reunido em Jesus Cristo. O mundo é reunido em Jesus Cristo. Então, desse modo, acontece os últimos dias. Nesses últimos dias, Cristo faz esse sermão que você, acho que foi você que mencionou, 24 de Mateus. E ali, vamos lembrar, meus amigos e os irmãos que estão nos ouvindo aí, evangélicos, nós temos que lembrar, muito interessante a pergunta dos discípulos. Senhor, quando sucederão essas coisas? Ele está perguntando sobre a queda de Jerusalém e a destruição do templo, que Cristo tinha acabado de falar. Olha, não fica aquela pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Então, Cristo vai mostrar isso acontece no ano 70 da nossa era, com Tito Oscar invadindo Roma, invadindo Jerusalém, em poder romano, destruindo para sempre, e agora só agora que o Bispo Macedo conseguiu reerguer o templo de Salomão, né? Fazendo um assinte ao cristianismo. O Bispo Macedo desgraça o cristianismo, fazendo aquele mal, entre aspas, né? Templo de Salomão lá, quase que eu falei mal, eu ofendo muita gente aí, mas é o fato seguinte, não tem templo de Salomão, capitão, não preciso mais, Jesus é o templo, ele disse, destruir esse santuário, e em 3 dias eu o restaurarei, que está da sua ressurreição. O templo é Jesus, a igreja é o templo de Deus. Então, bom, aí Jerusalém é destruída, a segunda parte da pergunta dos discípulos, que sinal haverá da tua vinda? E aí o pastor falou sobre a questão de sinal. E aí, pastor Cícero, se eu tiver tempo, eu rapidamente vou resumir. Nós dividimos sinais em dois grandes grupos. 3, ainda bem da verdade, mas vamos dizer 2, a princípio. Vou chamar sinais paralelos. Ou seja, pestes, guerras, fome, terremotos, essas desgraças que acontecem no mundo, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Às vezes elas intensificam certas épocas, como na época de Joaquim Fiore, 12º século. Joaquim Fiore profetizou a volta de Jesus lá na Itália, né? Joaquim Fiore, 1250, parece. Ele profetiza a volta de Jesus, Cristo não volta também. Depois intensifica e Ellen G. White, na Igreja Adventista, vai dizer que Jesus está voltando. Aí recebe aquela água fria, porque Cristo não voltou, o povo tinha perdido prédio, perdido casa, perdido farmácia, perdido mercado, perdido tudo, emprego, e aí o povo desesperado fala, não, Cristo vai terminar a purificação do santuário. Ora, isso aí para a doutrina da expiação de Cristo é outra blasfêmia. Jesus disse está consumado na cruz, ele purificou de uma vez por todas, ele não vai derramar de novo. Será que Cristo vai purificar lá em cima alguma coisa que não for com o sangue dele? O sangue dele já fez isso, o sangue do seu filho purifica, então a igreja do Senhor não tem que purificar e nem o céu purificar de nada, porque o Cordeiro fez isso. Bom, os sinais paralelos são então esses sinais que, segundo Hendrickson e Kistemacher e os outros servos de Deus aí, acontecem constantemente. Fome sempre houve, haverá até o fim. Mas Cristo falou, mas isto não é o fim. Aí, bom,
Vem então os sinais que o Luciano falou, acho que foi o Edinaldo falou, que os sinais de iminência. E aí eu acredito na intensificação. E os sinais de iminência são 4. Né? Nós temos a pregação universal do Evangelho. E quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Assim como Jerusalém foi cercada pelos romanos e destruiu, assim o mundo será cercado pelo Evangelho e virá o fim. Então, esse é o primeiro sinal, pregação universal do Evangelho. Nunca o Evangelho foi tão pregado como agora. Segundo sinal, apostasia. Olha só, prega muito, converte muita gente, entra na igreja muito bode em vez de ovelha, e os pastores estão querendo mesmo bode. Quanto o bode mais rico for, melhor para o pastor, entendeu? Então, vamos deixar os bodes, vamos agradar os bodes, e aí vem Spurgeon e fala, olha, os pregadores estão entretendo os bodes e não alimentando as ovelhas. O negócio é arranjar diversão para o povo, um povo dançando na frente, vamos fazer uma coreografia, e o povo tem que ver coisa, é ver, né? Ouvir é ver. Bom, então nós temos aí os sinais chamados de iminência, pregação do Evangelho, e o segundo, apostasia. A palavra de Deus é sumida dos púlpitos, sumida da igreja. Junto disso, a gente vai ver a grande tribulação. Então, a grande tribulação, como nunca houve no fim do mundo, houve Jerusalém, mas é o protótipo do fim do mundo. Então, haverá também uma grande tribulação. E a igreja vai participar. Se não fosse por causa dos escolhidos, tais dias não seriam abreviados. E, finalmente, o aparecimento do anticristo. Que a gente, aí, é outro universo, né? É outro debate. O aparecimento do anticristo. Ele virá mesmo, será uma pessoa, será alguém que capitaneará uma ideologia. Então, pode ser. A gente pode pensar que até o anticristo, mas, primeiramente, eu creio que ele virá entre os cristãos, dentre os cristãos, porque ele sai de dentro de nós, assim como muitos anticristos. E aí o anticristo, que na reforma atribuirá ao papado, e muita gente condena a nossa confissão de fé, dizendo que nós erramos, porque falamos que o Papa era o anticristo, e não era, eu digo que nós não erramos, porque eu tenho que olhar a escatologia com o óculos do já agora, e ainda não. Ou seja, para mim, hoje, não tem ninguém que acumula em si mais prerrogativas para que seja o anticristo do que o Papa. Ele, entre todos os anticristos da Terra, sem dúvida nenhuma, ele é o principal deles, porque ele tem atributos que os outros não têm, né? De universalidade, de grande poder e domínio, e de contradizer aquilo que o Cristo pregou. Então, naturalmente, o Papa foi o anticristo, é o anticristo o maior deles. Entre todos que já existem, que João fala, há muitos anticristos já agora no mundo, já agora. Mas podemos esperar ainda um outro? Sim, eu creio que pode ser ele mesmo que virá a ter. E, aliás, esse aí está com bons sinais, né? A própria Igreja Católica, alguns bispos católicos estão achando... Eu conversei agora com um católico lá em Salvador, o meu amigo de 20 anos, mas não converteu ainda não. Mas ele falou, pastor, eu não vou mais à Igreja Católica, eu não vou mais. O padre, o bispo daqui da Arquidiocese de Salvador, acabou de falar, entendeu que o que Jesus pregou uma porção de coisas que não tem nada a ver mais com a gente hoje em dia. Então ele está desesperado, estou encaminhando ele para a presbiteriana. Mas o que acontece aqui? Ele falou assim, meu pastor, eu sou um católico tridentino, e vou dizer só uma coisa, esse Papa é o anticristo. Eu disse, você está repetindo só o que o Gregório III, né, Cícero, em 595, falou que se alguém um dia se pronunciasse como cabeça da igreja, esse seria o anticristo. Ele estava combatendo o João de Constantinopla, estava interessado em ser o cabeça universal da igreja, o presidente internacional, né? E que de tabela tinha em Jerusalém também outro bispo que queria também. Então os três aí começaram a disputar naquele contexto de 590 e 600. E em 607 ou 605 a 610, aí o de Roma assume esse título de pastor universal da igreja. Bom, mas o aparecimento do anticristo seria o quarto sinal de iminência. Então nós temos sinais paralelos, o que acontece sempre, não é o fim do mundo ainda. E os sinais de iminência, pregação universal do evangelho, apostasia, grande tribulação e aparecimento do anticristo, né? Agora, esse anticristo já apareceu? Aí é que eu peço a Deus misericórdia. Eu acho que você tem que orar ao Senhor assim também, que está me ouvindo, para que Deus nos ajude. A gente pode pensar que Ele não está aqui, já está. Podemos pensar que não estamos vendo, que estamos vendo e não seja. Mas podemos também pensar que Ele já não está, mas Ele já está presente, porque Ele capitaneia, Ele dirige a mentalidade internacional. O mundo inteiro Ele vai capitanear, o mundo inteiro contra Cristo, em lugar de Cristo, mostrando-se como também o Cristo. E, finalmente, o último sinal. Então, são 3 sinais paralelos, sinais de iminência e o grande sinal, que verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
Então, eu creio que e esta seria a resposta para essa pergunta que, nessa altura do campeonato, teu velho pastor aqui já está um pouco enfumaçado na cabeça, meu amigo, e a sua pergunta já ficou lá para trás, mas eu espero ter trazido algum elemento dentro daquilo que você perguntou para o ouvinte muito querido. Olha, se está breve, se está para chegar, vamos voltar para as Escrituras, porque as Escrituras explicando a própria Escritura, o primeiro grande caminho. E como disse o meu irmão Edinaldo, vamos ler bons livros, vamos ler pessoas que, de fato, você pode confiar, que são estudadas no grego, no hebraico, na cultura, porque apocaliptismo, né, não é só Apocalipse. Mateus 24, 2 Tessalonicenses, Daniel, né, tem grande parte apocalíptica, Ezequiel tem muito apocaliptismo, e a Bíblia está toda cheia. Nos Salmos tem textos que você vai ver um versículo ou outro que tem a cor apocalíptica, você vai para Jacó, e José, o grande José, quando sonhou você lembra as estrelas, o sol e a lua? Aquilo ali era literatura apocalíptica, era modo de falar apocalíptico. Então, na verdade, essa literatura é antiga também. Agora, hoje, graças a Deus, com os estudiosos, a gente tem muito mais luz que Calvino. Então, hoje não há razão de um pastor, normalmente presbiteriano, ficar aí, estou com medo de pregar apocalipse. Não, meu amigo. Hoje a gente tem, graças a Deus, muita boa literatura. Aliás, foi publicado recentemente, e eu não recomendo, assim, para a gente abraçar muito, o Apocalipse de Grant Osborne. Ele, infelizmente, o Grant é fenomenal, né? Ele consegue falar tudo sem falar o que ele é. A gente não sabe se ele é milenista, pós-milenista, amilenista. Mas tem um detalhe no Grant que é fantástico. É a quantidade de cultura que ele apresenta para a gente, não só bíblica, porque ele é profundamente exegético bíblico, mas também ele traz da cultura geral da época. Então, por exemplo, a mulher ali da besta, né? A Mulher e a Besta 12, ele vai mostrando as culturas ali do Mediterrâneo, aquela região toda ali, dos gregos, dos romanos, né? Como que eles viam aquela figura daquela mulher e a luta dela com a serpente. Muito interessante. Mas eu creio que é por aí, né? Ok, meus irmãos, nós, depois de ouvir essa explicação, esse ensino do pastor Cleómenes, nós vamos ter também que terminar nosso programa. Nós estamos encerrando nosso programa, estamos chegando no final. Então, para finalizar o nosso programa, faria uma pergunta, a mesma pergunta para todos os queridos pastores, e a pergunta seria o seguinte, vou até fazer para o pastor Luciano. Pastor Luciano, os sinais apontam realmente para a volta de Cristo? Nós estamos vivendo, podemos dizer para as pessoas que estão nos assistindo, meu irmão, não brinca não, Jesus está voltando mesmo. Sem dúvida, irmãos. Eu ontem falei isso na igreja, viu, Cícero? Falei na minha igreja ontem, estudando 1 Tessalonicenses, naquele texto belíssimo, né, do capítulo 4, a última profecia de Cristo que ainda não se cumpriu foi a volta dele, né? Tudo aquilo que está no sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus 24 e Marcos 13, tudo aquilo já vem se cumprindo. Desde o início da igreja, desde que Cristo ressuscitou. E tudo aquilo foi cumprido, está sendo cumprido da forma que Cristo disse. A única coisa que falta, né, sem dúvida nenhuma, é a volta de Cristo. Então, você que de repente está nos ouvindo e está levando uma vida assim, né, mais displicente, e talvez seja um cristão, a mensagem bíblica é para você vigiar. Vigiar e orar. Para que você, quando vier o Filho do Homem, você esteja de pé, né? Então, certamente, Jesus voltará. Não sabemos quando. A palavra de Deus é clara. Nem a hora, nem o dia, ninguém sabe. Mas a grande realidade da Bíblia é que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai reunir os seus. E ele vai julgar. E vai condenar eternamente aqueles que se mantiveram distantes e infiéis a ele. Portanto, entregue-se a Jesus Cristo. Creia na sua palavra. Tenha-o como Senhor da sua vida. Porque aí, quando Cristo voltar, não vai ser para você uma surpresa e um tormento, mas vai ser a consumação de uma das maiores alegrias do coração do crente. Então, Amém. é isso. Creia em Amém. Jesus, entregue-se a Cristo, porque, olha, ele voltará. Amém. Que coisa maravilhosa, viu? Pastor Edinaldo, diante
do nosso tema, a Bíblia e o fim dos tempos, esse fim dos tempos que nós tanto vemos sendo especulado aí, que aponta para a volta de Jesus, estão realmente certos? Ô Cícero, eu creio que só não vai ter medo da segunda vinda quem realmente abraçou aquilo que Jesus fez na sua primeira, não é? Hoje nós estamos vivendo a era da graça de Deus, vivendo esse período de proclamação do Evangelho, do anúncio das boas novas, né? No ano aceitável do Senhor. E então nós estamos diante desse período. Então, eu creio que, lógico, a gente precisa sim, de fato, falar a respeito dos tempos do fim, mas precisamos conclamar as pessoas a respeito daquilo, da razão pela qual Jesus veio, da razão pela qual ele se encarnou, da razão pela qual ele teve que morrer na cruz, não é? E os sinais, eles estão aí para poder nos alertar, para poder nos ensinar de que a história ela caminha para o seu grande final. A história vai ter que ter a sua conclusão, porque nós cremos na criação de todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, e eis que era tudo muito bom. Nós cremos na questão da queda, os efeitos que ela trouxe à humanidade, ao relacionamento do homem com Deus. Nós cremos na redenção, não é? A razão pela qual o Senhor Jesus ele se encarnou, o propósito da sua encarnação, de satisfazer a justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e nós cremos nessa consumação de todas as coisas, nessa restauração final de todas as coisas. Não é? Por isso que esse mundo não é completo, por isso que a nossa alegria aqui não é plena, por isso que nós alternamos estes momentos de expectativa em que as coisas possam melhorar, mas vivemos essa tensão contínua, não é? Essa instabilidade econômica, política, na saúde, tudo isso serve para nos ensinar de que este mundo não é o lugar da estabilidade. Estabilidade, segundo as Escrituras, ela está em Cristo Jesus e ela aponta para o final na criação do novo céus e da nova terra, nessa restauração final de todas as coisas. Então, eu creio que nós estamos diante de sinais que vêm acontecendo ao longo da história, mas nós também precisamos entender a respeito de alguns sinais que vão se intensificando, conforme já foi falado aqui, não é? Porque quando a Bíblia fala a respeito da grande tribulação, quando a Bíblia fala a respeito da apostasia, e o apóstolo Paulo ele usa o termo que Jesus não vai vir sem que antes venha primeiro a apostasia. Então, ao longo da história da igreja, sempre houve gente apostatando-se da fé, mas parece que o apóstolo Paulo dá a entender de uma intensificação a respeito disso, né? E a questão do anticristo. Então, os sinais estão aí para dizer, não para a gente datar nada, não para estabelecer um cronograma, mas para nos alertar de que aquilo que Jesus havia ensinado está acontecendo e a gente tem que estar preparado. Okay. Bem, meus irmãos, tivemos aí a resposta do reverendo Edinaldo. Agora, reverendo Cleómenes, os sinais que nós estamos vendo aí, as pessoas dizem que é sinal do fim dos tempos, realmente aponta para a volta de Jesus? São sinais que estão demonstrando que Jesus está voltando? O que é que o senhor acha? Bom, eu vou seguir a linha dos meus já predecessores aí na palavra tão abençoada e quero parabenizá-los porque realmente fui edificado e, graças a Deus, coisas novas pela sua graça misericordiosa, que são novas só para nós, porque da palavra não tem nada de muito novo, porque é da palavra de Deus. Então, eu estou muito feliz. Mas, reverendo, eu creio que o que disse nosso último palestrante aí, é isso aí. Desde a época de que Cristo subiu, os crentes pregaram os olhos no céu. Você lembra que a ascensão foi assim? E aí um anjo disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que diante de seus olhos foi assunto ao céu, assim virá da maneira como ele está subindo. Então você vê que realmente ali há um mistério maravilhoso. Cristo voltará de maneira misteriosa, porque ele rompeu os poderes, né, da terra, da própria lei da gravidade, né? Ele ascendeu, isso rompendo a lei da gravidade da terra, e ele está agora no trono, e ele virá porque ele foi visto subindo, ele vai ser visto vindo nas nuvens do céu. Então, eu creio, irmão, que eu terminaria dizendo só o seguinte para os nossos ouvintes. Meu amigo, tem uma coisa que você tem que aprender.
se você não for escolhido, você vai ser destinado à eternidade, à perdição eterna. Cristo disse: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, meu amigo, Jesus virá para reunir com os seus santos anjos, né, os seus, vamos dizer, os seus escolhidos. Então, preste atenção nesse detalhe maravilhoso, né? Jesus virá buscar seus escolhidos. Então, eu queria terminar, reverendo Cícero, agora, mediante tanta graça que nós recebemos, de tanta informação preciosa, com essa pergunta. Amigo querido, você é um predestinado? Você é um escolhido? E quando, Cícero, eu escutei isso a primeira vez num banco de escola, do meu colega que era crente, que falou sobre predestinação para mim, eu arrepiei. Eu falei, eu estou perdido. E se eu não for escolhido? Então, talvez, meu amigo evangélico que está ouvindo agora, eu vou dizer só uma coisa. Cristo fala da escolha. E ele que falou aqui, enviará e reunirá os seus. Foi Jesus, não foi o presbiteriano, não. Os presbiterianos creem na escolha, na predestinação, mas aqui Jesus está falando deles, não. Jesus está concordando. Olha só que pretensão absurda. Cristo está concordando com os presbiterianos? Não, nunca. Os presbiterianos concordam com Jesus que os eleitos é que serão salvos. Agora, aí eu me lembro que eu fiquei tão apavorado, pastor. Se eu sou eleito, aí eu quero remeter os meus irmãos a um livro que também tem bastante de apocaliptismo, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículo 4, Paulo fala, reconheça, irmão, a vossa eleição. Eu sei que vocês são predestinados. Aí, meu amigo querido, sabe qual é a marca preciosa que hoje você acabou aprendendo? O escolhido, ele deseja a volta de Jesus. Quando a pessoa é predestinada, ele tem uma vontade. Todo dia ele acorda dizendo, Maranata, vem Jesus amado. E aqueles que amam a volta de Jesus, eles são escolhidos, porque eles sabem que são pecadores. E essa é outra marca que está lá em Tessalonicenses. O escolhido sabe que não é perfeito, que não é bom, que não pode salvar a si mesmo. É um desgraçado pecador, que dos pecadores é o principal. Esse é o escolhido. O escolhido ainda, olha só que maravilha, ele crê que Jesus é o único, é o nome mais doce, é o Salvador. Então, o escolhido, ele sabe que tem o Deus encarnado, que veio aqui para nos salvar. O escolhido ama a palavra de Deus. Está lá também em Tessalonicenses, capítulo 1. Eu sei que vocês são escolhidos, irmãos. E Paulo fala, são escolhidos porque vocês amam a Escritura. Se você não ama a Bíblia, se você lê tudo, se você vive a sua vidinha aí, sabe, longe da Escritura, eu estou com medo de você pensar que é e não ser, porque o escolhido, ele ama a palavra de Deus. Ele dá valor à Escritura, né? A outra quarta coisa que o escolhido ama, seus irmãos, ama o seu próximo. Cristo diz, amai vossos inimigos, amai vossos irmãos. Se você é fofoqueiro na igreja, se você vive arrebentando seu pastor, seu presbítero, se a sua língua não para dentro da boca, irmão, escuta bem, tu pode estar pensando que é escolhido, mas tu está longe de ir para o céu, longe, porque o escolhido, ele tem amor, e que tem amor tem medo de falar do seu irmão, porque sabe que ele não pode falar, porque o piorzinho dele na igreja é ele mesmo. Eu falo, Cícero, para os meus alunos aqui no seminário cristiano de Belo Horizonte, sempre falei para meus alunos em geral, eu agora eu estou sendo pastor da sexta igreja, né? Da sexta igreja, não, é a sexta igreja que eu estou pastoreando, né? Essa eu plantei, essa última agora, né? A de Metropolitana. Mas eu digo aos meus irmãos, meus amados, uma coisa importantíssima, entende? Qual seja o seguinte, que eu não achei nenhuma igreja até hoje, irmãos, eu não achei nenhuma igreja até hoje que realmente eu não achasse, né, pela graça de Deus, alguém mais pecador que eu. Sempre Deus me deu essa verdade para a minha vida. Eu sou pastor de ovelhas bem melhor do que eu. E Deus tem misericórdia de mim. Então, irmão, essas são as marcas, mas agora você aprendeu a última, que eu acho aquela mais significativa. É aquele que espera Jesus voltar. Se você espera e tem vontade, parabéns, Deus te abençoe. Amém. Você é escolhido. E quando os anjos vierem, nós haveremos de encontrar com ele nos ares, Amém. Porque assim há de ser. E aqui haverá Amém. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Deus abençoe. Foi um prazerzão maravilhoso estar com vocês. Espero que Deus me propicie outra oportunidade. Sei que há irmãos muito preciosos nesse Brasil afora. E o Cícero tem que ter muito cuidado. Hoje ele errou me convidando, mas paciência. A gente tem que sempre dar uma bobeira em alguma época da vida, né? Mas
a misericórdia dele e abençoe também a todos nós. Um grande abraço. Grande abraço. Pastor, reverendo Cleomes, que erro maravilhoso, né? Foi um erro acertado, né? Deus reverteu o mal em bem. Como Romanos 8:31, né? Meus queridos, estamos encerrando nosso programa Teologia em Debate, onde hoje nós discutimos o assunto a Bíblia e o fim dos tempos. Então, diante desse assunto que é inesgotável, eu gostaria de, nesse programa de hoje, agradecer aos pastores que estiveram conosco, nos ajudando, e eu creio que também esclarecendo assuntos tão preciosos para nós nesses últimos dias, de tanta tensão, de tanta expectativa sobre como será o mundo daqui para frente depois dessa pandemia. Então, eu gostaria de agradecer ao pastor Edinaldo Almeida, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, que esteve conosco, nos ajudou e trouxe aí o seu entendimento, seu conhecimento para nos auxiliar. Quero agradecer também ao pastor Luciano Rocha, nosso querido pastor Luciano Rocha, da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na cidade de Maringá, no Paraná. Você que estiver aí no Paraná, ó, dá uma ida lá, faz uma visita para o pastor Luciano, em nome de Jesus. E nós temos também conosco também o privilégio de nos ajudar hoje o pastor Cleomes Anacleto, que é o pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que nos ajudou, nos auxiliou e trouxe para nós também muitas explicações sobre esse assunto que é tratado muitas vezes como polêmico. Quero agradecer a todos os queridos que estiveram conosco. Quero contar com os queridos também nos nossos próximos programas, se assim o Senhor nos permitir. A todos, até lá, se o Senhor quiser. Tchau!